Aleluia! A voz que te chama é a mesma que acalma o mar, irmão. Nós cansamos de nos dizer que a nossa presença aqui, ela não é em vão, né? A gente não vem à igreja todo domingo, toda quarta, toda segunda, em vão. Deus está preparando um povo para morar no céu. Então, quando você estiver desanimado, hoje eu não vou, né? Estou cansado, eu preciso trabalhar. Deixa tudo isso para trás e vem, porque grandes coisas, mesmo que a gente não veja, como diz o louvor, mesmo que a gente não sinta, o Senhor, Ele nos transforma de dentro para fora. E a cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E é isso que eu quero. E eu tenho certeza que é isso que você quer também. Amém? Obrigado, irmãos. Deus, Ele é tão maravilhoso. Pode se assentar, irmãos. Deus, Ele é tão maravilhoso. O Espírito Santo, eu não tenho nem palavras para falar do Espírito Santo. Então, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Fecha o teu olho. E nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a palavra dEle ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença agora, porque cremos que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, se faz presente em nossos meios. Porque Jesus um dia prometeu que Ele enviaria o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, aquele que nos ajudaria em todos os momentos, nos trazendo alegria, nos trazendo paz. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo de Deus, a Tua presença é essencial em nossos meios. A Tua presença é essencial nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cada dia aprendermos mais com o Senhor, de como servir ao Criador, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda neste momento a mantermos, Senhor Deus, a nossa cabeça ligada no céu. Em nome de Jesus, porque quando nós viemos à Tua casa, Senhor, nós não viemos cumprir, Senhor Deus, um ritual, mas nós queremos mais de Ti. Nós queremos aprender, nós queremos ser corrigidos, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor Deus, a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço e te peço, Espírito Santo, usa-me como um canal na Tua casa, Pai, como serva, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque importa que o Senhor cresça e que eu venha diminuir na Tua presença. Em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos, Senhor Deus, a respeito desta casa, a respeito de cada vida aqui e a respeito, Senhor, de tudo aquilo que os meus irmãos deixaram para trás, Pai. Que este momento, Senhor Deus, seja marcado, Senhor, no coração deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Como eu estava falando, o Espírito Santo, Ele foi nos deixado por Jesus para nos ensinar, para nos corrigir e para revelar a palavra do Pai ao nosso coração. Por mais que a gente busque com as nossas forças, por mais que a gente tente agradar a Deus, com as nossas forças a gente não consegue. Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. E sabe por quê? Porque nós somos especiais para Jesus. Cada um de nós aqui é especial. Ele olha para dentro do coração de cada um. Cada um. Ninguém aqui dentro é maior ou melhor do que o outro. Diante dele nós somos iguais. Nós somos carentes da sua glória. Nós somos carentes da manifestação do poder dele na nossa vida. Por isso, todos os dias, quando você acordar e você abrir os seus olhos,
lembra que o Espírito Santo velou por você a noite toda, te deu um sono, te deu paz e permitiu que você levantasse de manhã e abrisse seus olhos e contemplar a maravilha que Deus deu. Então seja grato logo pela manhã e o dia vai ser diferente do que quando a gente acorda já atarefado. Eu preciso fazer isso, eu preciso pensar naquele serviço, eu preciso correr porque senão dá tempo. Deus é o Senhor do tempo e as nossas vidas estão na mão dEle. Se o Espírito Santo não nos ajudar a administrar o tempo, a gente não consegue fazer tudo o que a gente precisa. Mas quando Ele está na direção, pode ter certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Deus é maravilhoso. Nesse ano, a gente tem ouvido, né, o apóstolo ministrar que o ano passado foi o ano do despertar. Amém? E esse ano seria um ano de colheita, um ano de coisas maravilhosas e tremendas para os filhos de Deus. E eu me propus esse ano, eu falei, Deus, tem muito questionamento na minha cabeça. Tem muita coisa que acontece que eu não sei identificar, eu não consigo identificar. E no começo do mês, finalzinho do mês passado, comecinho do mês, eu entrei assim numa guerra interior, que nem mesmo eu estava conseguindo olhar no espelho, de tão insuportável que eu estava me sentindo. Assim, eu não sabia, tudo que eu olhava me dava raiva. A minha vontade, quando eu entrava para dentro da minha casa, era tirar tudo, jogar tudo fora, colocar no quintal e tacar fogo. E isso estava me deixando muito angustiada, porque eu não sabia como reagir com aquele sentimento. Depois Deus me revelou. Nós tivemos uma conferência em Piracicaba, não sei quantos aqui souberam dessa conferência. Não foi divulgada para a igreja, poucas pessoas souberam dessa conferência. E aprove a Deus me levar para lá. E eu também quis ir, né? Deus me permitiu ir até esse lugar. E foi assim, para mim, se eu falar para vocês que teve uma palavra diferente do que tudo aquilo que nos é ensinado aqui, eu vou estar mentindo, porque essa igreja é uma bênção. Ela ensina a palavra como ela tem que ser ensinada. Então, lá não foi dito nada de diferente, nada. Mas uma coisinha, que quando a gente sai do nosso lugar e se propõe a ouvir realmente, e nada tira a sua concentração, nada tira a sua intenção daquilo que você foi buscar, você recebe. E foi o que aconteceu. Eu fui para lá com um propósito, e eu fui para lá falando para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor confirme para mim essas coisas no meu coração. Né? E é sobre o que Deus me deu para passar para a igreja. Sobre os dons, né? A maioria aqui, todos conhecem os dons aqui? Os dons do Espírito Santo. E isso era uma coisa assim que me deixava angustiada. Por quê? Não é da minha carne, não, eu não vou falar, porque pode ser que eu cause escândalo. Não, isso não, imagina. O que vão pensar? O que a pessoa vai pensar de mim se eu falar? Sabe, aqueles monte de porquê, aquele monte de dúvida, aquele monte de coisa, sendo que não foi para isso que Deus nos levantou. Porque a dúvida não provém de Deus, a dúvida é pecado. Quantos aqui têm o Espírito Santo de Deus? Eu creio que todos. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente busca obedecer a palavra, se a gente busca viver de acordo com o que Deus nos pede, o Espírito Santo está te direcionando. Então, se Deus falou para fazer, vai e faça, com direção do Espírito Santo. Porque quando Ele falar para você, vai e faça,
ou vai e fale, Ele já foi adiante de você e já preparou aquela pessoa para receber aquilo que Deus tem. E essa era uma das coisas assim que eu estava me deixando muito mal mesmo. E aí eu pedi para Deus lá, e Deus me abençoou com várias respostas, e foi assim, um start, na verdade, para a minha vida. E eu falei, Deus, eu sirvo ao Senhor, o Criador do céu e da terra. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Eu não posso falar do meu marido, nem dos meus filhos, mas eu posso falar de mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus e eu procuro servir a Ele de maneira que agrade. É difícil, mas eu procuro fazer isso, em nome de Jesus. Quando eu falo que eu não posso falar de você, é porque eu não conheço o teu coração. Somente Deus conhece, tá? Então, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E Ele sabe aquilo que você precisa. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você vai precisar daqui 10 anos. Ele sabe o que você vai precisar amanhã, daqui a pouco. Ele sabe de tudo. Tudo está nas suas mãos. Tudo está no controle do soberano. Amém? E eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios 12. Quando Deus me levou para lá, foram alguns dias, né? Tiveram ministrações, muita palavra, foi uma bênção, uma bênção. E todos os dias eu recebia oração, todos os dias, né? A gente ia, recebia oração. E nada mudava, mas no penúltimo dia, né? Depois que todos tinham orado, aconteceu um mover diferente, eu falei, eu vou orar de novo, eu vou lá de novo. E nesse dia, né, eu falei, Deus, né, ainda tá aquela angústia aqui, né? Eu falei, eu vou de novo, e eu quero que o Senhor, né, tire isso de dentro de mim. E aí teve os pastores orando, e veio uma pastora orar por mim. E eu creio que naquele momento, foi o momento que aprove a Deus tirar aquela angústia do meu coração, aquela dúvida, né? E reconhecer, eu mesmo reconheci, naquele momento, que Deus, Ele está comigo, que o Espírito Santo faz parte da minha vida, e eu não sei mais viver sem Ele, não sei mais viver sem o Espírito Santo de Deus, e eu quero que vocês também não consigam mais viver sem Ele, porque a nossa vida depende dEle, a nossa chegada até o céu depende dEle, depende de nós, mas com a condução, com a direção, com as estratégias que Ele vai nos dar, amém? Vamos lá, acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Por que ignorantes? Porque todos nós temos pelo menos um dom. Quem já ouviu o apóstolo Alexandre falar isso? Todos nós temos pelo menos um dom. Ah, eu não tenho. Ah, eu não sei nada diferente. Tem. Todos nós temos pelo menos um. Se você ainda não sabe qual é, começa a perguntar para o Espírito Santo. Começa a analisar a sua vida, começa a analisar tudo que você lembra da sua infância. Começa assim, a observar as suas atitudes, o seu jeito de falar, o seu jeito de resolver as situações. Começa a perceber essas coisas, a olhar para essas coisas, e você vai descobrir qual é o seu dom. Foi assim comigo. Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos que pareciam realidades. E eu acordava desesperada. Voltava a dormir e o sonho continuava. O mesmo sonho. E ele continuava. E eu acordava desesperada. E a partir daí, quando eu me converti, que eu comecei, né,
a ser ensinada sobre os dons, eu comecei a meditar. E eu comecei a conversar com Deus, e eu comecei a, assim, eu achava, eu tenho esse dom, eu tenho esse dom. Só que na mesma hora vinham os questionamentos, né? Deus, aconteceu isso, mas qual é a finalidade? Para que eu tenho que falar? Como que eu tenho que falar? E tudo isso o Senhor me esclareceu nessa conferência. Foi incrível, incrível. Ah, mas eu vou precisar sair daqui para ir para outro lugar? Não, não precisa. Eu precisava porque eu tinha que desligar a minha cabeça de tudo que estava à minha volta. Eu tinha que me concentrar naquele propósito que eu fui. E quando a gente está, né, no local onde a gente já está habituado, muitas vezes, por 1 minuto, 2 minutos, a gente perde a concentração e você perdeu aquilo que Deus tinha. Por 1 minuto, uma criança passa correndo, você olha, perdeu aquilo que você precisava ouvir. Então, aprove a Deus me levar para que eu realmente tivesse me concentrado naquele lugar e naquilo que eu fui buscar. Então, Ele não quer que você seja ignorante. Ele não quer, eu não tenho, mas se Deus quiser, Ele me dá um. Isso também foi para mim uma chinelada de Deus, porque eu falava isso, se o Senhor quiser, Ele vai me dar. Isso é tratar, assim, com desdém, sabe? Se Ele quiser, Ele me dá, se Ele não quiser, Ele não me dá. Não, não é isso que Deus fala. Ele fala para a gente buscar, procurar. Então, Ele não quer que a gente seja ignorante, porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus, certo? Sabeis que outrora, quando eres gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Quando eu não era convertida ainda a Jesus Cristo, eu temia muito a Deus. Já contei isso, mas eu vou contar de novo. Eu não dormia sem orar de joelhos. Isso quando eu ainda era católica. Eu não dormia. Eu tinha muito temor de Deus, mas eu não conhecia Deus. E a gente era levado àquelas estátuas, né? A gente tinha que ir àquelas estátuas. Mas eu nunca me senti em paz em ter que falar com aquela estátua, porque eu sabia no meu coração que ela não ouvia, que ela não podia ouvir, que ela não podia falar, que ela não podia me responder. Mas nós éramos levados. Eu era levada quando criança. Glória a Deus que, né, Jesus usou a minha avó, a minha mãe, para conduzir por um caminho. E depois Deus me trouxe para o dele, o perfeito. Né? Então, a gente era levado. E se a gente bobear, hoje ainda a gente é levado para as estátuas? Não. Qualquer coisa tira a atenção. Qualquer situação tira o nosso foco. Não é verdade isso? Se você tiver com um problema muito grande para resolver, enquanto você não resolver aquele problema, aquela situação, você não se concentra naquilo que Deus quer. A gente pede, a gente ora, Senhor, me ajuda, me dá estratégia, mas a gente não se concentra realmente naquilo que Deus quer para a gente. Porque a gente quer resolver aquela situação. Está errado? Também não está errado. Você precisa resolver. Mas quando você é direcionado pelo Espírito Santo, como diz a palavra, busca em primeiro lugar o meu reino. Quando ele fala, busca em primeiro lugar o meu reino, é porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Todas. Ele não fala uma parte do seu trabalho, uma parte na sua vida sentimental, uma parte na sua vida de estudante, na sua faculdade. Não, ele resumiu, todas as coisas serão acrescentadas. Olha que maravilhoso, quando isso entra no nosso coração. Todas as coisas vos serão acrescentadas, quando nós buscarmos o reino. Então, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento para aquilo que Deus quer. Muitas situações parecem ruins no momento, mas aquela situação, Deus permitiu que acontecesse para que outra
para que você se aproxime de Deus, para que Deus mostre para você o que você precisa consertar, para que Deus mostre para você qual é o caminho que você tem que seguir. Então, quando acontecem situações ruins na nossa vida, foi com permissão de Deus. Com certeza foi permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dEle, principalmente na vida dos filhos. Ele permite todas as coisas. E aí nós questionamos, Deus, mas, né? Eu estou passando por isso agora. Cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está, que o Senhor não me ouve? Onde é que o Senhor está, que o Senhor não está vendo isso? E quem disse que Ele não está ouvindo? Quem disse que Ele não está vendo? Ele está, porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Ainda mais nós que somos filhos. Então Ele está de olho. Ele está de olho em toda a nossa vida, em todos os nossos movimentos. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito Jesus, ou anátema Jesus. Ninguém que tem o Espírito Santo de Deus pode falar, Jesus é maldito. Vocês já ouviram alguém falar isso? Algum cristão, algum servo de Deus falar? Não. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E jamais nós vamos falar uma coisa dessa. Por outro lado, ninguém também pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor, se também não for pelo Espírito de Deus. Então, nós temos a nossa vida toda aqui na terra é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você quiser ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da sua vida, é só você pedir. É só você declarar para Ele, porque é necessário que a gente fale. Ele sabe o que está dentro do nosso pensamento e o que está dentro do nosso coração. Mas é necessário a gente declarar para Ele. Senhor, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso, eu dependo do Senhor. Antes eu não entendia isso, eu falava assim, mas se Ele sabe o que eu vou falar, antes mesmo que eu fale, por que eu preciso fazer? E aí Deus me trouxe a mim essa revelação, para que o inferno saiba que você declarou aquilo, a sua dependência para o Espírito Santo. Porque enquanto você não fala, o diabo ele não tem poder para saber os seus pensamentos e nem aquilo que está dentro do seu coração, certo? Tenha isso em mente, ele não pode, ele não tem autoridade de saber o que tem no seu pensamento e nem no seu coração, mas Deus tem, mas Ele ouve, então Ele precisa ouvir a minha declaração de dependência total do Espírito Santo, e quando Ele ouvir, Ele vai ter que se afastar, por quê? Porque Ele vai saber que o Espírito Santo vai se aproximar e que eu vou me render cada vez mais a Ele, amém? Versículo 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Serviço aqui é a casa do Senhor. Olha o tamanho da nossa casa, que benção. É enorme. E tem vários ministérios aqui dentro, né? Vários. Cada um pode se encaixar em um. Cada um pode procurar uma área que vai alegrar o seu coração, porque você vai estar trabalhando para Deus, vai estar trabalhando na casa do Senhor, junto com os irmãos e fazendo aquilo que te agrada. Então, vários ministérios. Então, só fica parado aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer fazer parte de um ministério. Você também não está errado, tá? Não se sinta pressionado a ter que fazer, mas é uma delícia, eu falo para vocês, é muito bom servir na casa do Senhor. É o único lugar que a gente trabalha e tem um retorno certo, garantido. É lógico que nós não devemos fazer porque a gente vai ter uma recompensa, mas essa recompensa ela é inevitável, ela vai vir. Se você trabalhar para o Senhor, você pode ter certeza que você vai ter o seu galardão, você vai ter a sua recompensa. Amém? Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
nas realizações, né? Onde, como, quando, de que maneira eu vou fazer, mas é Deus quem está operando todas essas coisas. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu não recebi esse dom para mim. Eu recebi para a igreja. Eu recebi para que seja manifesto o amor de Deus. Eu recebi para que a igreja seja, vamos dizer assim, exortada, para que ela seja conduzida no caminho certo, né? Ela seja levada a ler a palavra. Então, os dons, eles são concedidos para nós como um presente que não é seu. Deus te deu eles, Deus te dá esse dom de presente, mas ele não é seu. Você vai usar a favor da igreja. Manifesta o poder, a graça, o amor, torna eficaz a pregação do Evangelho, confirma sobrenaturalmente a mensagem, ela supre as necessidades e ela nos ajuda a guerrear contra as hostes da maldade. Então, os dons, ela é uma capacidade para a igreja para estar fazendo tudo isso. Então, olha que maravilha. Então, se eu tenho pelo menos um dom, e lógico que o dom que eu tenho, a irmã Luzia pode ter o mesmo dom, só que a maneira que Deus vai me usar, pode ser que não seja a mesma maneira que use ela. Sabe por quê, irmão? Até nisso, Deus, ele é maravilhoso. Ele deu cada um individualmente. O mesmo dom que ele deu para mim, deu para a irmã Luzia, para ela foi de uma forma, porque ela não tem a mesma personalidade do que eu, né? O DNA dela não é o mesmo que o meu, e ele vai usar de forma diferente o mesmo dom. Então, ele olha para cada um em especial, ele olha para dentro do seu coração em especial. Ele fala, ó, aquela ali, a minha filha ali, eu vou dar esse dom para ela, porque ela vai usar da maneira que eu quero. Porque é para o fim, para proveito da igreja, para alegrar o coração de Deus, para trazer as pessoas para mais próximo, porque quando há manifestação dos dons na igreja, as pessoas se aproximam. As pessoas, vocês imaginam, o dom de curar, por exemplo, nós temos o culto de cura na segunda, que está sendo uma bênção. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido restauradas, têm sido libertas. E uma pessoa que recebe aquela manifestação daquele dom, o que ela vai fazer? Ela vai chamar mais um. Olha, eu fui lá naquela igreja na segunda e eu recebi. Olha, eu fui lá naquela igreja na segunda, na Ágape, e eu recebi a libertação do meu esposo, a libertação do meu marido, do meu filho. Olha que tremendo, é um alcançando o outro. Esse pastor lá em Piracicaba, ele até falou que teve uma cidade, um país, que os hospitais estavam enviando os enfermos para a igreja. Olha que maravilha, irmãos. Um hospital enviando enfermos para a igreja porque sabia que ali estavam sendo curados. Vê se isso não glorifica o nome do Senhor. Não é tremendo você imaginar que aqui dentro o Espírito Santo, a atuação dele na casa de Deus, faz com que a gente queira trazer as pessoas que estão sofrendo lá fora? De repente o seu vizinho está sofrendo lá com o filho que está nas drogas, e você sabe que o Espírito Santo ele tem poder para tirar essa vida, e aí você com certeza você vai falar para aquela pessoa. Então é para aquilo que é para o bem que agrada a Deus. Versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outra, no mesmo Espírito, a fé. E a outra, no mesmo Espírito, dons de curar.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Aí a gente imagina, todos esses dons. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Quem aqui quer servir ao Senhor com os dons? Eu quero servir ao Senhor com os dons. E foi isso que eu fui buscar. Então, eu vou dar uma tarefa para vocês. Leia na sua casa todos esses dons. Todos. Eu não vou destrinchar aqui e explicar, né, porque vai levar muito tempo. Mas cada um desses dons tem um objetivo. O dom de curar, para curar. Né? O dom de profecia, para profetizar. O dom de conhecimento, para revelar as coisas ocultas que Deus quer. E os outros também têm, cada um tem o seu papel dentro da igreja. Cada um tem o seu papel. Todos eles aqui, se cada um buscar um dom aqui, a nossa igreja ela está completa, com os dons espirituais. E é isso que Deus quer, Ele quer equipar a nossa igreja com os dons. Então, nós temos que procurar, nós temos que buscar esses dons. Ah, mas eu acho que não é para mim, não. Acho que é para a pastora, para o apóstolo, acho que é para os evangelistas. Para mim, não, tá bom, eu estou quietinho aqui. Eu não preciso, não é que eu não preciso. Ah, tá bom, eu não vou buscar, não. Uma vez eu falei assim, me arrependo até hoje sobre isso. Na época que tinha as células, foi ministrado alguma coisa sobre dons. E aí um falou, eu quero o dom disso, eu quero daquilo, eu quero disso. E eu, numa brincadeira muito sem graça, eu falei assim, o dom de curar eu não quero. E eu ainda brinquei, eu falei, porque senão eu não vou ter mais sossego. A porta da minha casa vai estar sempre cheia. Eu não vou descansar. Eu não vou ter os momentos de paz. Por quê? Porque as pessoas, quando elas descobrissem que eu tinha aquele dom, elas iam buscar. Elas iam buscar alívio. Irmãos, acho que foi a pior besteira, a pior frase que eu falei na minha vida. Jesus, Ele se entregou por mim. Jesus me libertou, Jesus me curou, me trouxe vida, me trouxe paz. E Ele não fez isso só por mim. Quantas vezes Jesus saía para descansar? Quando Ele queria descansar, Ele fazia o quê? Ou Ele entrava no barquinho e ia para longe. Mesmo assim, era pouco tempo que Ele tinha de descanso. Descansava e já voltava, porque foi para isso que Ele veio. E nós, para que nós viemos? Será que é para eu trabalhar e ganhar dinheiro, ser rico? Ver a prosperidade dos meus filhos? Ver a saúde dos meus filhos? Não. Deus, o Pai, deu Jesus Cristo pelo mundo. E nós também. Nós não fomos chamados para vir à igreja, sentar, ir embora, pensar nos afazeres, voltar de novo, ir embora. Não estou falando que é errado, mas cada um que Deus colocar no coração, a chama de que está fazendo pouco para Deus. Eu não estou fazendo nada, eu preciso fazer mais. Você pode ter certeza que se você tiver essa chama no seu coração, Deus Ele vai acender mais ainda. Ele vai soprar mais ainda para que ela se torne uma labareda. E aí, através da sua vida, muitas outras pessoas queiram também fazer aquilo que você está fazendo, ou até mais e melhor.
a gente só sente eu acho que a dor na gente. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor de Deus para nós, assim, não tem como a gente medir esse amor. Só que o nosso, ele se limita, às vezes, à nossa família. Se eu vejo, por exemplo, que um dos meus netos está doente, eu clamo a Deus, eu choro, eu peço. Por quê? Porque faz parte da minha família. Então, a dor no nosso coração, ela é maior quando as pessoas são as mais próximas de nós. E Deus não quer isso. Porque Deus ama as vidas. E as vidas estão se perdendo e indo para o inferno. Nós não queremos a nossa família se perdendo. Então, a gente luta por ela, a gente briga por ela. Mas a família do meu vizinho está se perdendo. A família daquele colega de trabalho está se perdendo. Ah, ora por mim. Eles vêm, às vezes, até, ora por mim, por favor. A minha filha está assim, assim, assim. Eu vou orar. Só que a gente não sente aquela dor. E nós precisamos sentir. Sabe por que nós precisamos sentir? Porque Deus sente essa dor. Quando Ele olha para a terra, Ele vê tanto sofrimento, Ele sente essa dor. E por cada um de nós. Então, não vamos nos limitar somente à nossa família, aos nossos amigos. Vamos estender esse amor. Vamos demonstrar esse amor. De que maneira? Servindo ao Rei dos Reis. Deixando que o Espírito Santo te conduza. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, mais uma vez, você é especial. Como eu falei, dei o exemplo, eu posso ter o mesmo dom da irmã Luzia, mas ela vai ser usada de uma forma, porque ela é especial para Deus, e eu vou ser usada de outra forma, porque eu sou especial para Deus. Então, coloca a mão no teu coração agora, e declara com voz alta, eu sou especial para Deus. O diabo, quando ele ouve isso, ele fica com muita raiva. Porque ele sabe que isso é verdade. Nós, às vezes, duvidamos. Mas ele sabe que cada um de nós é especial para Deus. Porque Deus, ele move céus e terra a favor dos seus filhos. Ele move céus e terra. Você sabe o que quer dizer isso? Para ele não tem fronteira. Se ele tiver que ajudar alguém, se aquela pessoa estiver clamando, chorando, ele vai mover céus e terra. Nada vai impedir que as mãos dele estejam estendidas a seu favor. Nada. Você já imaginou o Deus, o Criador de toda a terra, quando fala, Deus move céus e terra. Com um sopro, Ele tira todo o impedimento da tua vida. Com uma palavra, assim como foi no princípio, haja luz, vai haver. Ele pode falar, haja paz, e vai haver na sua vida. Haja saúde, e vai haver na sua vida. Haja confiança, e vai haver na sua vida. Uma palavra, uma palavrinha. Então, Ele quer que nós busquemos os dons. Ele quer que nós nos sintamos assim, especiais mesmo. Como eu falei para vocês, que eu estava naquela angústia e eu olhava no espelho, a minha vontade era socar a minha cara ali. Ai, Jesus. É sério, irmãos. Olha, vou te falar. Não é fácil.
Mas a minha vontade era socar meu Deus. E aí todo mundo que estava ao meu redor sofria, né, com isso. Principalmente o meu marido e a minha filha Ana. Porque o resto está longe, né? Mas, graças a Deus, tudo foi resolvido para a glória dele. E hoje eu declaro, em nome de Jesus, que se Deus quer me usar, Ele vai poder me usar. Eu sou um vaso e eu quero ser cheia da unção e do poder de Deus. Para restaurar, para impor as mãos sobre os enfermos e curar, para libertar os cativos, porque é isso que Ele fala na palavra dEle. Nada disso é meu. Eu não vou fazer nada por mim mesmo, porque eu não tenho esse poder. Mas Ele em mim. Então, se eu vou, quem é que está indo comigo? O Espírito Santo. Se eu fico, Ele fica. Se eu estendo a mão, é Ele quem vai ser. É Ele quem vai manifestar o poder, não sou eu. Eu não faço nada, eu não sei de nada, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Que um dia olhou para a terra e falou assim, eu vou salvar a Rose. Eu quero ela no meu reino. E assim como Ele falou para vocês também. Você sabe que Deus, o Criador de todas as coisas, escolheu você, escolheu cada um de vocês no ventre da mãe de vocês, antes da fundação do mundo. Jesus Cristo te chamou. Vem Paulo, vem Pedro, vem Maria. E o Espírito Santo te ungiu. Não é tremendo? Deus Pai já sabia de você antes da criação do mundo. Jesus te chamou, olhou para você e falou, vem, vou te fazer pescador de homem ou pescadora, eu vou usar você na minha casa, eu vou usar você no meu reino. E todos que estão, tem algum visitante aqui? Não? Amém. Todos aqui foram chamados por Jesus, todos. E o que vocês disseram para Jesus? Eis-me aqui. Jesus, eu estou aqui, eu quero o Senhor como meu Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, não foi isso? E aí, Jesus falou, que bom meu filho, que bom minha filha, então recebe, Espírito Santo. Cada um de nós tem o Espírito Santo de Deus. E isso não é pouca coisa, isso não é pouca coisa, gente. É de uma grandeza, que quando eu falo, parece que eu vou, sabe quando está enchendo assim o peito? A minha vontade é gritar. Muitas pessoas falam assim, por que crente grita muito? Né? Aquela igreja lá grita demais. Grita mesmo, irmão, pode gritar, sabe por quê? Porque Jesus merece. Quantas pessoas a gente vê gritando por um time de futebol, se matando por um time de futebol, ou por qualquer outra coisa. Se tem futebol, porque teve esses dias, né? Mas qualquer outra coisa. E grita, né? Agora, imagina nós tendo a presença do Espírito Santo dentro de nós. O grito talvez seja a manifestação do poder dele, que a gente não suporta. Por isso que muitas pessoas caem na unção do Espírito Santo, porque não aguenta o poder e o amor de Deus em nós. Amém? E para encerrar, eu quero que vocês, vamos ficar de pé. Eu vou ler o versículo 28 até o 31. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Não. Todos profetas? Também não. Todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Também não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos a mesma língua? Não. Interpretam? Também não. 31.
Entretanto, procurai. Algumas Bíblias estar buscar. Com zelo, os melhores dons. Depois que você descobrir o que você já tem, porque você tem. Não diga que você não tem, porque você tem. Pelo menos um você já tem. Depois que você descobrir esse, aí você vai buscar de Deus os outros. Antes eu achava que era só um para cada. Eu já tenho esse, então eu não preciso. Agora que eu sei que eu posso buscar, que isso entrou dentro de mim, não que eu nunca tenha ouvido, eu já ouvi várias vezes falar que a gente tem que buscar os dons, mas nunca como entrou dessa maneira agora. Então eu vou buscar os dons. Eu já tenho um e eu vou buscar para que Deus complemente em mim aquilo que Ele quer da minha vida aqui nessa terra. Porque todos nós somos passageiros. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai partir. Mas todos têm consciência que nós vamos um dia partir. Então vamos fazer com zelo aquilo que Deus quer que a gente faça. Buscar com zelo os melhores dons. E um deles não, o melhor e o mais excelente, a gente sabe que é o amor, né? Então, que a gente ame o nosso vizinho, que a gente ame o nosso colega de trabalho que não serve a Jesus, que é chato, que a gente ame, assim como Jesus nos amou. Quando você se preocupar com uma pessoa e falar assim, poxa, mas aquele lá é assim, você fala assim, você olha para dentro de você e imagina, e eu, como que eu sou para as pessoas? E eu, como que eu era para Jesus? Independente da minha forma, independente de como eu era, Ele me amou do mesmo jeito. Amém? Então, em nome de Jesus, coloca mais uma vez a mão no teu coração e eu vou orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que age em nossas vidas, distribuindo os dons conforme a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha, Senhor Deus, pegar fogo no nosso coração. Porque nós somos servos e nós queremos, Senhor Deus, fazer a tua vontade, Pai. Assim como é aqui na terra e no céu também. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, para casa em segurança, Senhor. Dá ordem aos teus anjos a respeito das nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, ousadia, Pai, para avançarmos, Senhor Deus, e tirarmos as vidas que estão na mão do diabo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor esteja passeando nessa igreja, neste momento, e sondando cada coração, desde daquele bebê que ainda está no ventre, até o de mais idade. E em nome de Jesus, distribui os seus dons, conforme a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e eu te agradeço e eu te peço, Senhor. Leva, Senhor, o teu povo em segurança, dando ordem aos teus anjos, Senhor, neste dia que se chama hoje, Pai. Em nome de Jesus, que a luz que há em cada um brilhe de forma sobrenatural, para que todos possam olhar e dizer, aí vai um servo do Deus Altíssimo. E que a manifestação do teu Espírito Santo, Senhor, seja na vida de cada um deles, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. A graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te louvamos, bendizemos e declaramos mais uma vez a nossa total dependência do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.